Olá, mais uma vez, mais uma quarta-feira, mais um dia, mais uma boa tarde, uma boa noite. Você que está assistindo esse vídeo, estaremos hoje estudando a segunda parte sobre fé para vencer a frustração. Esse segundo tema é frustração e o desenvolvimento. Nosso texto base é Provérbios 15, 22, que diz: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. A regra que garante o sucesso na vida é o de submeter decisões à análise de conselheiros sábios. Esse texto mostra para nós vários fatores referentes à frustração. É mal a gente ser frustrados em alguma situação? Não. Nem sempre conquistamos aquilo que desejamos, nem sempre alcançamos a vitória. Podemos citar como exemplo esporte. Esporte sempre tem o vencedor, sempre tem o primeiro lugar, sempre tem o segundo, o que é o vice, o terceiro, que é medalha de bronze. E aí tem as outras qualificações. Tivemos há pouco tempo as Olimpíadas. Tivemos atletas de vários países concorrendo em vários esportes, mas eles se dedicaram, treinaram, fizeram de tudo para estar ali naquelas Olimpíadas, mas só um recebeu a medalha de ouro, só um recebeu a medalha de prata, só um recebeu a medalha de bronze. E os demais participaram. Será que não ficaram tristes? Será que não ficaram frustrados por tantos sacrifícios e chegar ali na hora o outro ganha? Mas o nosso estudo dessa oportunidade é a responsabilidade dos adultos, dos pais, dos avós, é dizer não para as crianças, dizer não aos filhos, dizer não aos netos. Mesmo que isso lhe doa, mas você está preparando aquela criança, seja o filho ou o neto, para quando crescer, ele vai saber lidar e agir com as dificuldades, pois não recebemos sim para tudo. Eu pergunto, você recebeu sim para tudo que você sempre desejou? Eu creio que não. Quantos de nós na nossa infância sonhávamos em ter um brinquedo, mas as condições financeiras dos nossos pais não tinham condições de nos dar, e a gente ficava triste pelo momento, mas vendo a situação a gente compreendia, e isso não nos tornou pessoas más, isso não nos tornou pessoas doentes, pelo contrário, nos tornou pessoas que na hora da dificuldade não desistimos, mas lutamos para alcançar o sucesso. Olhamos e vemos que aquilo não era correto, não dava certo, e começamos a olhar por outra forma. E Deus conosco é a mesma coisa. Será que você já não pediu algo para Deus e Deus
até hoje não te deu, não te disse sim, e você pergunta por que você não era merecedor, a questão não é do pedir e receber. A questão é nós sabermos que teremos momentos que precisamos estar prontos para receber o não. Quantas pessoas não são preparadas para isso? Quantos homens são gerados que acreditam que quando ele se apaixonar por uma garota, a garota é obrigada a gostar dele, a querer ser a namorada dele? Quantas garotas têm a mesma ideia, que elas se apaixonam por outro jovem e ela acredita que ele tem que corresponder o seu afeto, mas quando ocorre de receber o não, de ouvir que não faz parte do projeto daquela outra pessoa, não existe uma química. Quantas pessoas por conta disso já entraram em depressão, já tentaram ficar preso dentro de casa, não queria ter mais contato com ninguém, aí também deixou de querer comer, de se alimentar, porque a vida inteira ela sempre ouviu que tudo que ela queria ela podia ter, tudo que ela desejasse ela teria. Lógico que nós temos que ensinar as pessoas a serem otimistas, e muitas vezes nós ouvimos, e está escrito na palavra de Deus: pedi, pedi e dai-se-vos-á, tudo que pedires, crendo ao Pai, recebereis. Mas tudo que você já pediu, você já recebeu? Eu não. E eu precisei aprender a lidar com isso. Mas se eu tivesse sido educado, que tudo que eu quisesse eu tinha, tudo que eu pedisse, na hora eu recebesse, será que eu estaria firme, confiante no Senhor? Eu creio que não. Quantas pessoas tiveram experiências, vivência com Cristo, mas no decorrer do caminho recebeu um não, e com isso se afastou de Deus. Nós precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela saber como se comportar. Muitas vezes eu e você como cristão, a gente simplesmente pega esse texto e simplesmente a gente só fala em ensinar a palavra de Deus. Mas esse texto ele é amplo. Ele diz que nós temos que ensinar e preparar as nossas crianças para o que elas vão enfrentar naquele momento que elas estarão sozinhas. Porque eu e você muitas vezes nos encontramos sozinhos. Muitas vezes precisamos saber como lidar com a situação. Quantos jovens de hoje, pela situação que vivemos, eu converso com alguns jovens, com jovens que já passaram dos 20 anos, a maioria diz que não está preparado em ter um relacionamento sério, formar uma família. Mas por que isso? Porque não foram preparados.
Não existe manual. Até hoje, no relacionamento, eu aprendo. Eu vejo o que eu preciso lidar. Aqui, naquela área que eu preciso ceder. Para que o relacionamento possa ir bem. Mas, no relacionamento, é só aquelas pessoas que fazem parte. O casal, os filhos recém-nascidos, que estão ali. Eu trago também quantas pessoas hoje em dia não conseguem lidar com a situação porque estudou, se formou, hoje é um profissional, mas não é realizado, porque imaginou que se formando em uma certa área ele ia ser bem sucedido, ia ser bem remunerado, e a história é totalmente diferente. Quantos se formaram e não conseguiram colocar em prática aquilo que aprendeu e não estão na área? Porque não conseguiu desenvolver e não conseguiu ter a oportunidade de uma vaga ou de colocar em prática aquilo que aprendeu. E a pessoa se frustra, se deprime, se angustia, vai se fechando no seu mundo, porque ele não foi preparado. Mas os culpados são os pais? Não. Porque às vezes os pais também não foram preparados para isso. Porque os pais também não enfrentaram as dificuldades. Os pais também, pode ser que não souberam lidar com essa situação. E isso vai passando de geração em geração. Mas, nessa nossa segunda lição, o que eu quero trazer para nós, para refletirmos, nós precisamos ser humildes para procurarmos ajudas. Precisamos ser humildes para encontrar conselheiros sábios, para nos orientar no caminho que devemos seguir e prosseguir. Às vezes eu e você nos formamos numa área, nos tornamos profissional naquela área, mas às vezes não é aquela área que vamos atuar, mas com o nosso conhecimento abrirá portas, abrirá um leque para nós de oportunidade, e muitas vezes estão na nossa frente, mas estamos com os olhos vendados, porque nós só queremos olhar para um único caminho. Eu e você temos Deus do nosso lado. Eu e você temos Deus com a gente. Mas eu sei que às vezes eu e você precisamos de alguém físico para nos ouvir, para dar atenção para nós. Não precisam falar nada, só prestar atenção. Mas é difícil nos dias de hoje, porque muitas vezes somos comparados com outras pessoas, muitas vezes é nos mostrado onde nós estamos falhando, mas muitas vezes nós sabemos aonde está a falha, mas às vezes nós precisamos jogar isso para fora e não temos com quem, porque às vezes nós não encontramos
as pessoas certas, sábias, para estar ao nosso lado, para nos orientar e nos aconselhar. Eu e você precisamos ver. Como eu citei na nossa primeira lição, eu dei aquele exemplo que eu estava interessado em adquirir um veículo, mas eu tive humildade de procurar pessoas que me orientaram, e assim eu não tive um momento frustrado, porque se eu não procurasse pessoas sábias. Mas você pode falar, mais pastor, mais Michel, mais missionário, mais doutor, mais... Não é isso. Veja, vou dar um exemplo. Nós que somos da Igreja Quadrangular do Rochidale, nós vimos a obra que foi feita no nosso estacionamento, que hoje abençoa-nos, e temos mais lugares para estacionarmos os nossos veículos com mais segurança. Quando foi criada a ideia e foi apresentada a ideia, várias pessoas vieram com sugestões. E certo dia, uma pessoa da área, conversando com o pastor Plínio, e falou: pastor, o senhor vai gastar, a igreja vai investir muito, e eu acho que não vai ser viável no momento. Porque de repente vocês vão criar algo que não vai alcançar o objetivo. Se fizesse assim, 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 eu acho que ao momento a igreja gastaria um valor menor, estaria se preparando futuramente. Poderia-se, pastor Plínio ouvindo, fizeram um croquis, foi apresentado junto à diretoria da igreja, foi aprovado, e nós temos o nosso estacionamento aí hoje. Mas chegou o período da pandemia, a igreja poderia ter investido muito mais do que ela investiu, e não estaria sendo usado o que era necessário. Precisamos ouvir, precisamos estar atento àquelas pessoas que têm o conhecimento. Eu mesmo, irmãos, eu sou formado em TI, na área de computação, mas eu não atuo nessa área. Eu coloco em prática quando eu vou fazer uma auditoria, uma consultoria, eu utilizo o meu conhecimento para isso. E vou citar aqui o nome da pessoa, para que vocês possam entender, até confirmar se o que eu estou falando é real, porque muitas vezes a gente dá um testemunho, muitas vezes a gente conta e as pessoas ficam se questionando: será que isso é verdade? Será que é conversa? Será que é só uma história inventada para estimular a gente? Chegou-se a pandemia, eu tinha um computador
que eu adquiri no ano de 2000. Para fazer uma carta no Word, fazer uma planilha no Excel, ele quebrava o galho, ele servia. E aí chegou as aulas online. A Micaela não conseguia acessar a aula pelo computador, porque ele demorava muito para ligar, demorava muito para se conectar. Ele travava muitas vezes. E sentamos, eu e a Mari, e falamos assim: a gente tem que pegar um valor da nossa reserva, a gente vai ter que investir em computador. Hoje é necessário. Nós não sabemos até quando a Micaela vai precisar fazer a aula online. E do jeito que ela está, ela não pode, porque ela está usando o celular, a tela do celular é muito pequena, isso aí vai estragar a sua visão. E eu comecei a procurar. Irmãos, nós quando queremos comprar algo, primeira coisa que a gente olha é preço. Oh, isso aqui está um bom preço, oh, isso aqui está bom preço, oh, isso aqui também está bom. E eu olhei para a Mari e falei assim: não, peraí, eu vou perguntar para alguém que está ativo na área, o que ele acha de ideal, porque ele também tem filho que vai precisar usar computador também pela aula online. O que ele indica para nós? E também por conta que a Micaela agora está jogando com as coleguinhas, com os colegas, a gente precisa ter um computador também que supra essa necessidade. E eu falei com o Rafael, liguei e falei: ô Rafael, eu estava vendo um computador tal, eu preciso, porque o que eu vou gastar, que eu estava pensando, igual você comentou, que precisou dar uma atualizada no computador do data show da igreja, mas no meu caso eu vou ter que gastar muito. Eu conversando com a Mari, o ideal é a gente ter um computador novo, que dê para suprir a necessidade em mais uns 2 a 4 anos. E ele me chegou e falou: ó, eu aconselho esse, vai ser ideal esse, vai suprir a necessidade para a Mica na aula. Se ela quiser jogar com as colegas no computador também, vai usar, vai dar certo. E você vai ter um computador aí, porque só equipamento, irmãos, que não dá para a gente ficar trocando todo o Natal. E eu fui, compramos, parcelamos, e adquirimos, e tem suprido a necessidade. Ela tem brincado com os seus colegas, ela tem estudado. Mas por quê? O que eu quero trazer para vocês hoje é que, com o aprendizado que eu tive na minha infância de procurar pessoas que tinham conhecimento na dependente da área que eu fosse ver algo, e eu sou grato, agradeci, falei: Rafa, amamos o computador, e vamos lá. Tem hora que a Mica olha para o pai e fala assim: ô pai, deixa eu jogar um pouquinho aí com meus colegas, porque às vezes é o pai que está lá jogando com os colegas dele. E por quê? Eu fiquei feliz, a Mica ficou feliz, porque a gente procurou uma pessoa com conhecimento, que me deu a orientação.
Eu estou dando esse exemplo, porque se ele também negociasse, se ele falasse, Michel, eu tenho uma loja de computador, eu te indico esse, eu compraria com ele, porque eu teria confiança e certeza que ele estaria me indicando algo, não para simplesmente ganhar dinheiro, porque eu sei que ele tem conhecimento da área. Se eu quero comprar um carro, eu preciso ter um mecânico, um funileiro para verificar se aquele carro não foi um carro de leilão, se foi um carro de seguradora que deu perda total e o cara foi lá, deu uma reformada e está vendendo e eu compro. Se eu não tivesse procurado, eu teria comprado por causa de preço, e de repente eu poderia hoje ter gasto dinheiro à toa, e eu já estaria pensando e coçando a cabeça, porque falta cabelo. Se Deus quiser um dia voltará a ter, não sei, seja feita a vontade de Deus. Não sou frustrado por isso, mas se vir, vem. Se não vir, vamos passar a mão nos pelinhos. Mas eu poderia estar e falar assim, Mara, a gente gastou dinheiro, investiu um dinheiro que nós tínhamos reservado para outra coisa, e lá vai a gente ter que gastar de novo. São coisas, irmão, que não dá para a gente revender, tem coisas que não dá para tentar ganhar um trocado para... E você vai numa loja, eles não aceitam, não é como um carro. Não aceita o seu antigo, te dão um valor para pegar como troca. Eu poderia ter me frustrado, se na hora que eu tive a ideia e a Mara falou, eu acho ótimo. Mas você poderia dizer assim, mas você não é formado? Sim, mas eu não estou na área. Eu não trabalho diretamente com computador, montando rede, software, hardware, não. E é isso que nós estamos aprendendo nessa segunda lição. Tenha humildade de procurar aconselhamento. Tenha humildade de procurar ajuda com aqueles que poderão te ajudar na área específica. Muitas vezes nós temos gente em nosso lado que dominam uma área específica. Lógico que eu não estou falando para você chegar e pedir para uma pessoa vir fazer um trabalho, fazer um serviço para você na faixa, que todo mundo, como diz a palavra de Deus, todo obreiro é digno do seu salário. Todo profissional é digno do seu salário. E eu convido você neste momento para orar. Se você está enfrentando uma situação e precisa sair desse caminho que você está, Deus colocará alguém no teu caminho, ou colocará na tua mente a lembrança de alguém que conhece e poderá te ajudar, te orientar, para que você possa alcançar o êxito, a eficiência, a eficácia naquilo que você precisa. Pai, somos gratos por mais essa oportunidade. Pai querido, Pai amado, que possamos entender que nem sempre iremos encontrar o sim, nem sempre iremos encontrar aquelas pessoas que nos apoiam, nem sempre encontraremos aquelas pessoas que estarão dispostas a estar nos ajudando. Mas Pai querido, Pai amado, muitas vezes, Senhor meu Deus, nós queremos que as pessoas façam tudo para nós de graça, que venha, Senhor meu Deus, nos ajudar,
E muitas vezes nós não queremos honrar a ajuda e o conselho e a orientação dessas pessoas. Ó Pai querido, Pai amado, como eu citei nesta aula, que eu perguntei a opinião, a orientação do Rafa, e eu segui a orientação e a ideia dele, e sou grato a isso. Como eu também citei o exemplo, se ele trabalhasse, se ele tivesse uma loja, e eu procurasse para ter orientação, eu adquiriria o equipamento com ele. Ó Pai querido, Pai amado, quantos de nós procuramos orientação por pessoas conhecidas e depois fazemos negócio com outras pessoas? Ó Senhor, neste momento que nós possamos entender isso, que muitas vezes para alcançarmos o sucesso nós temos também de ser fiéis àquelas pessoas a quem nós procuramos. E Pai querido, Pai amado, nessa oportunidade de hoje eu estou indicando, Senhor meu Deus, o Rafael, porque Pai querido, Pai amado, se fosse para melhorar a minha máquina, com certeza ele teria feito o serviço, como ele o fez, numa outra máquina. Ó Pai querido, Pai amado, quando eu também precisei fazer um negócio com o carro, eu procurei orientação com uma pessoa específica, Pai, e depois eu fiz negócio com aquela pessoa, porque ambos fomos honestos um com o outro, não quisemos tirar proveito um do outro, mas muitas vezes, Pai querido, Pai amado, no nosso meio tem pessoas, Pai querido, Pai amado, que só querem ter sucesso e tirar proveito do outro, que só usa aquele texto, vinde a mim e nada aos outros. E muitas vezes, Pai, quando agimos desta forma, nós nos frustramos. E muitas vezes, Pai, nós fazemos isso com o Senhor, queremos somente tirar proveito de Ti, só queremos vinde a mim, mas esquecemos da regra que para recebermos nós temos que dar. Para receber nós temos que buscar, temos que pedir, temos que bater, nós temos que fazer a nossa parte, e que nós possamos a partir desta aula colocarmos em prática na nossa vida e no nosso dia a dia. Senhor meu Deus, eu sou grato porque o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem tratado comigo, eu tenho certeza, Pai. Se a pessoa, Senhor meu Deus, que está assistindo, não está olhando para o Michel, que muitas vezes tem erro de gramática, ó Pai, que eu tenha dificuldade na língua portuguesa, tento falar da melhor forma possível, mas às vezes eu cometo algumas gafes. Mas Pai querido, Pai amado, eu sei que aquilo que o Senhor deseja que chegue a cada um de nós, tem chegado de uma forma clara e objetiva, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos e sucesso. Te agradeço por mais essa oportunidade, para a honra e glória apenas do Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, mais uma vez eu agradeço a oportunidade que o Senhor me concedeu, missionária Dionísio, pastor Plínio, a cada um de vocês que tem assistido essas aulas, essas células, você que tem curtido, compartilhado, indicado,
e abençoado outras vidas, que Deus continue te usando e te abençoando, e que nós possamos a cada dia colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, até a próxima quarta-feira, onde nós estaremos na terceira lição, onde nós estaremos estudando um pouco mais, para que quando ouvirmos o não, quando encontrarmos uma dificuldade que venha nos trazer a frustração, nós possamos ter a resiliência para podermos dar a volta por cima. Fique com Deus, que Deus abençoe o restante de semana de vocês, da sua casa e da sua família. Receba o nosso abraço, até a próxima aula.